Você sabe por que estamos aqui. A Inglaterra e a França querem nos enfraquecer a ambos, a mim com sanções e a você com isolamento. Enquanto brigarmos entre nós, eles se fortalecem. Isso acaba hoje. Camarada Hitler direto. Aprecio isso. Mas direteza sem clareza é apenas ruído. O que exatamente você está propondo? Um pacto de não agressão. A Alemanha não avança para o leste, além desta linha. A União Soviética não interfere no oeste. Cada um cuida da sua esfera, sem surpresas. Mas até aqui sem surpresas. E a Polônia? Dividida. Ao longo dos rios Narev, Vístula e San. Metade para cada um. Ela deixa de existir como um problema. Mas a Polônia não é meu único interesse. A Finlândia, os países bálticos, a Bessarábia. A esfera soviética deve ser inequívoca. Reconhecida e registrada. O que é seu é seu. O que é meu é meu. Stalin, você e eu sabemos que somos os únicos homens neste continente com vontade suficiente para remodelar o mundo. Os ingleses administram o declínio, os franceses administram o medo. Nós dois construímos. Mas, Hitler, você constrói com fogo. Eu construo com tempo. Mas, por enquanto, o fogo é útil. Assinaremos. A história julgará este momento de formas muito diferentes, dependendo de quem a escrever. Precisamos de reforços no corredor de Danzig. A infantaria não aguenta mais. Os aviões. Não temos mais aviões. Londres, Londres, responde! Coronel! Os soviéticos cruzaram a fronteira leste essa manhã. Minha aldeia! Estamos sendo devorados pelos dois lados. Mas enquanto houver um polonês de pé, a Polônia existe. Isso eles não podem assinar em nenhum pacto. Este pacto não é uma ameaça, é uma garantia. A Alemanha, a Itália e o Japão Imperial reconhecem que a nova ordem que cada um constrói em sua esfera é legítima, necessária e irresistível. Quem se opuser aos três, enfrentará os três. O futuro pertence às nações que têm a coragem de exigi-lo. Quando os japoneses bombardearam Pearl Harbor, ainda havia hesitação. Agora não há mais. Estamos todos nessa guerra. Não porque escolhemos, mas porque nos foi imposta. E quando a guerra é imposta, a única escolha que resta é como lutar. Esta declaração não une apenas governos, une uma ideia, a de que existe algo que vale mais do que território ou riqueza, a dignidade humana. O eixo não enfrenta apenas exércitos, enfrenta uma ideia. Não assinamos por idealismo, assinamos porque o mesmo inimigo que ameaça vocês já matou milhões dos nossos. Mas que fique claro, quando esta guerra acabar, cada um voltará a defender seus próprios interesses. Uma aliança com o diabo, se necessário. Mas primeiro derrotaremos este inferno. Esta é a propriedade Perrier-Lapedit? Eu sou Perrier-Lapedit. É um prazer, Monsieur Lapedit. Sou o coronel Hans Lander, da SS. É um prazer. Como posso ajudá-lo? Bem, esperava que você me convidasse para entrar, para que pudéssemos ter uma conversa. Você, que belíssima filha você tem. Bem, podemos nos sentar? Monsieur, poderia me oferecer um pouco de leite? Muito obrigado. Você, para sua família, suas vacas, digo, está tudo maravilhoso. Mas, bem, o que temos a discutir aqui seria melhor tratado em privado. Você poderia pedir a sua amável dama que pudesse se retirar? Bem, lamento informar que esgotei meu francês. Fui levado a crer que você fala inglês muito bem. Falo. Bem, sendo esta sua casa, peço sua permissão para continuarmos em inglês? Certamente. Certo. Bem, vejamos. Antes da ocupação, havia aqui 4 famílias judias nessa região. Todos produtores de leite, como o senhor, os Levits, os Doleraks,
Os Lowlands e... Ah, é claro, os Dreyfus, correto? Pelo que sei, essas eram as famílias judias entre os produtores de leite. Certo. Bem, todas essas famílias foram devidamente contabilizadas, exceto os Dreyfus. Em algum momento do ano passado, eles simplesmente desapareceram. O que leva a duas conclusões. Ou conseguiram escapar, ou alguém tem sido muito bem sucedido em escondê-los. O senhor ouviu falar sobre os Dreyfus, monsieur? Apenas rumores. Rumores, adoro rumores. Os fatos podem ser tão enganosos, enquanto os rumores, verdadeiros ou falsos, costumam ser reveladores. Então, me diga, que rumores? Que haviam conseguido chegar à Espanha. Fuga, portanto? Certo, ok. Os Lapedit e os Dreyfus eram amigos? Éramos família, da mesma comunidade, no mesmo negócio. Não diria que éramos amigos, mas tínhamos interesses em comuns. Ok, certo. Monsieur, o senhor está ciente do apelido que o povo da França me deu? Não tenho interesse nessas coisas. Mas está ciente do que me chamam, certo? Estou ciente Bem, e do que você está ciente? que o chamam de caçador de judeus. Precisamente. Agora, o que me torna tão eficiente nesse trabalho é uma capacidade que a maioria dos soldados alemãos não possui. Eu consigo pensar como um judeu, onde eles pensam apenas como soldados alemãos. Bem, se alguém fosse identificar o atributo que o povo alemão compartilha com o animal, certamente seria o instinto predatório e astuto do falcão. Mas se alguém fosse determinar qual animal compartilha atributos com o judeu, certamente seria o de um rato. Agora, Führer e Goebbels disseram praticamente o mesmo, mas nossas conclusões divergem, porque eu não considero essa comparação um insulto. Bem, considere por um momento em que um rato vive. É um mundo hostil. Se um rato entrasse pela sua porta agora, você receberia com hospitalidade, com um copo de leite? Suponho que não. Um rato alguma vez fez algo diretamente ao senhor para criar essa animosidade? Os ratos espalham doença, mordem as pessoas. Mas a menos que alguém seja imprudente o suficiente para tentar lidar com um vivo, os ratos raramente mordem seres humanos. E qualquer doença que um rato possa transmitir, um esquilo também carregaria. Mas mesmo assim, presumo que o senhor não nutre pela espécie dos esquilos a mesma animosidade que tem pelos ratos, não é verdade? Não. E no entanto, ambos são roedores. E exceto pelo fato de que um tem uma cauda grande e espessa, enquanto o outro tem uma cauda longa e repugnante, eles até se parecem. Você não gosta dos ratos, não sabe ao certo por quê, apenas os acha repulsivos. Que mundo tremendamente hostil um rato deve suportar. Mas, e no entanto, não apenas sobrevive como prospera, certo? Porque nosso pequeno inimigo possui um instinto de sobrevivência incomparável. E é isso que um judeu compartilha com o rato. Um soldado alemão, ele vai vasculhar uma casa suspeita. Para onde o falcão olha? No celeiro? No sótão? No porão, talvez? Em todos os lugares onde ele se esconderia, certo? Mas há lugares onde jamais ocorreria a um falcão se esconder. Que um rato ocorre naturalmente. É por isso que o Führer me trouxe dos Alpes austríacos para este interior francês. Porque esses lugares me ocorrem. Bem, mas posso fumar um cachimbo também, senhor Mojo? Por favor, coronel, sinta-se em casa. Ótimo. Sabe, o erro que muitos soldados alemãos cometem é o tratamento severo com cidadãos que abrigam judeus. Esses cidadãos não são inimigos do Estado. São simplesmente pessoas confusas, tentando navegar pela loucura que a guerra cria. Vamos usar o senhor como exemplo, monsieur. Nesta guerra,
o senhor se encontrou no meio de um conflito que não tem nada a ver com você, sua família ou suas vacas. Então deixe-me propor uma pergunta. Nesse tempo de guerra, qual é o seu dever número 1? Lutar contra os alemãos até o seu último suspiro? Atormentar o exército de ocupação? Proteger as vítimas que não podem se proteger? Ou é seu dever número 1 proteger aquelas mulheres muito bonitas que constituem sua família? Essa foi uma pergunta, Monsieur. O que você considera seu dever número 1 neste momento? Proteger minha família. E meu trabalho determina que eu deva mandar meus homens fazer uma busca completa aqui na sua propriedade antes de arriscar seu nome da lista. Isso é, a menos que você tenha algo a me dizer que torne essa busca desnecessária. Permita-me dizer que qualquer informação que facilite o cumprimento do meu dever aqui não será punida. Muito pelo contrário, será recompensada. E essa recompensa é que sua família deixará de ser incomodada pelos militares alemãos pelo restante da ocupação. Mais uma vez, pergunto ao senhor. O senhor estará abrigando inimigos do Estado, não está? Sim. Estão sob o assoalho, não estão? Sim. Monsieur, agradeço seu leite e sua hospitalidade. Acredito que nosso negócio aqui está encerrado. Alleinstehende Frauen und Mädchen machen es sich in ihrem Frauenheim gemütlich. Bruno assiste às imagens. Seus olhos se enchem de curiosidade. Ele sorri levemente ao ver as crianças no vídeo brincando atrás da cerca. A reunião termina, os adultos saem. Bruno fica parado, olhando para o telão já apagado. Ele olha pela janela, lá ao fundo a cerca, lá atrás seu amigo. Bruno caminha em direção à cerca, carregando um embrulho de comida. Do outro lado, Samuel, mesmo rosto infantil, mais magro, com olheiras, pijama listrado sujo, um machucado no rosto. Os dois meninos se encaram através do arame. Bruno olha para o machucado com preocupação. O que aconteceu? Samuel balança a cabeça devagar, não quer falar ou não consegue. Trouxe pra você. Samuel come em silêncio, rápido, como alguém que tem medo de que tirem o alimento dele. Bruno olha para trás, ninguém os vê. Olha para as imagens que ainda tem na memória, as crianças do vídeo, sorrindo, brincando. Lá dentro? É como no filme? Samuel para de comer, olha para Bruno, um olhar que nenhuma criança deveria ter. Não responde. O silêncio dele é a resposta. Eu quero entrar, para a gente brincar de verdade. Samuel olha para ele com algo entre o medo e uma esperança que já não sabe como sentir.
Bruno aparece com um pijama listrado por cima da roupa, carregando uma par pequena. Ele desliza pelo buraco embaixo da cerca. Do outro lado, Samuel recebe. Os dois caminham juntos, Bruno olhando ao redor com um espanto crescente. Não há música, não há crianças brincando. Há fumaça ao fundo, há silêncio pesado, há rostos que olham sem expressão. Bruno para, olha para cima, fuma escuro sobre no horizonte. Samuel, o que é aquela fumaça? Samuel não responde, pega a mão de Bruno e continua andando. Você me disse, Einstein, em 1939, quando assinou aquela carta para Roosevelt, você me disse que tinha medo do que poderia vir, que a física estava abrindo uma porta que talvez não devesse ser aberta. Assinei aquela carta porque temia que os alemães chegassem lá primeiro. Era uma corrida, e em corrida às vezes se corre para o precipício sem perceber. Nós chegamos. Chegamos primeiro, construímos a coisa. E eu sinceramente achei que seria um instrumento de dissuasão, que bastaria existir para que ninguém ousasse usá-la. 6 de agosto, Hiroshima, 70 mil pessoas em segundos. Depois, Nagasaki, mais 40 mil. E os que sobreviveram ao calor. Há uma passagem do Bhagavad Gita que me veio à cabeça no momento da primeira detonação em Trinity. Agora me tornei a morte, o destruidor de mundos. Pensei que fosse poesia. Mas Einstein não era. Uma metáfora grandiosa para um momento histórico. Não era uma metáfora. Robert, você não destruiu o mundo, mas nos mostrou que somos capazes disso. E essa é talvez a descoberta mais terrível que a ciência já fez. Não a fissão do átomo, mas a fissão da contenção humana. O Japão capitulou. A guerra acabou. Vão dizer que salvamos 1 milhão de vidas. As que seriam perdidas numa só invasão terrestre. E talvez estejam certos. Mas à noite, quando fecho os olhos, não vejo estatísticas. Vejo uma cidade. Vejo o relógio que parou às 8h15 da manhã em Hiroshima. Vejo uma sombra gravada na pedra. Tudo o que restou de um ser humano que estava sentado no degrau de um banco naquela manhã. Como a física responde isso? A física não responde, Robert. Essa pergunta pertence a outro tribunal, que nenhum de nós dois será poupado de enfrentar.